Glória a Deus. Amém, irmãos? Iremos iniciar mais um estudo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, versículo 9 ao 19. Amém, irmãos? Então, no estudo passado, falamos sobre as duas testemunhas, aonde o anticristo fez guerra contra elas, matou e pendurou o seu corpo, jazeu o corpo das duas testemunhas lá em Israel, Jerusalém, né? Chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado Jesus. Onde foi crucificado Jesus foi lá em Israel, em Jerusalém, né, irmãos? Agora vamos ver aqui, versículo 9, diz assim: E homens de vários povos, depois que eles crucificaram, colocaram as duas testemunhas, né? Depois que eles mataram e penduraram o corpo das duas testemunhas, olha o que acontece no versículo 9: E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. Olha só, irmão, que coisa terrível. Mas no versículo 10 diz assim: E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão um presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Por que eles atormentavam, irmãos? Porque os duas testemunhas eles pregavam a verdade e não permitia que os homens os tocassem, prendessem. Ele matava porque foi dado autoridade e poder sobre eles. E ao abrir a boca deles, irmãos, como falamos, eles tinham o poder de ferir os homens, matar, saindo fogo da sua boca. E estavam ali pregando, trazendo a verdade que incomodava o mundo. Então, irmãos, você hoje que prega a palavra da verdade, você é considerado um atormentador, né, irmãos? Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Então, olha que coisa tremenda, irmãos. Eles penduraram o corpo das duas testemunhas, mataram aqueles homens na terra, se alegraram, porque achavam que aqueles homens os atormentavam com a verdade. E depois que mataram eles, a terra toda se alegra e começam a dar presente uns aos outros, dizendo: morreram aqueles dois homens que ficavam ali nos atormentando, que ficavam ali nos incomodando com aquelas palavras deles. E a Bíblia diz aqui no versículo 12: E ouviram uma grande voz. Está vendo, irmãos? E depois daqueles 3 dias e meio, como eu falei, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E versículo 12: E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então a Bíblia, bem clara, irmãos, diz que depois de 3 dias e meio, as duas testemunhas ressuscitam e sobem até o céu às vistas dos homens. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que coisa gloriosa. Já pensou, irmãos? Aqueles 2 homens estão ali mortos, de repente eles ressuscitam depois de 3 dias e meio. É muita coisa, né, irmãos? Então o corpo já deve, com certeza, irmão, nessa época já deve estar se decompondo, deve estar até cheirando mal. Mas aí o que acontece? Deus ressuscita essas duas testemunhas. Glória a Deus. Amém? E versículo 13: E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos ver aqui, nesse momento, irmãos, algo interessante, que quando nós vamos estudando a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nós vemos que quando Deus ele manda flagelos sobre os homens da terra, a gente vê que nas outras trombetas, né, quando é tocada as outras trombetas, a Bíblia diz que Deus começa a castigar a humanidade. Deus começa a mandar pragas, começa a mandar, né, irmão, destruição, fome, morte. E os homens, a Bíblia diz que os homens não glorificaram a Deus e nem tampouco deixaram os seus pecados. Agora aqui nós vemos aqui, irmãos, que quando é chegado aqui, nesta passagem, a Bíblia diz que quando há esse terremoto, as duas testemunhas ressuscitam, a 10ª parte daquela cidade, ela dá um terremoto e cai a 10ª parte da cidade, há uma destruição.
né? E há 7.000 homens mortos, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então há muitas visões teológicas e há muitos estudos que dizem que esses que glorificam através das duas testemunhas, Deus levanta um povo, o remanescente, através das duas testemunhas. O povo, bem sabemos hoje que os israelitas aguardam o Messias. O Israel hoje, para quem não sabe, irmãos, eles aguardam a vinda de Jesus. Eles acreditam, muitos deles acreditam que Jesus, o Messias, está para vir. Então, através das duas testemunhas, alguns teólogos e alguns estudiosos acreditam que aqui é onde vai levantar seu remanescente, ou seja, através das duas testemunhas, ali o povo de Israel vai passar a crer, onde Deus assinala, né, no capítulo 7, fala das 144.000 vindo diretamente de Israel, né, irmão? Então são os povos de Israel, e acredita que seja por causa dessas duas testemunhas também que pregou o evangelho para eles, que Deus vai levantar o remanescente lá em Israel, vai levantar esse povo em Israel, os 144.000. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Que estudo maravilhoso, né, irmãos? Estarmos aqui participando desse estudo e sentindo já a presença de Deus e sendo renovados por esse estudo. 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, como falamos, agora vão sendo abertas as trombetas, né? E a Bíblia fala que o primeiro ai passou, o segundo, e agora o terceiro ai cedo virá, né, irmãos? Ou seja, agora está perto mesmo do fim, quando o último ai vir sobre a terra. A sétima trombeta, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, e os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destrói a terra. Então o ai é aqui, irmãos, o tempo de Deus destruir, né? Vir, né, com um castigo e juízo contra os ímpios da terra. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto. Foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então devemos entender aqui, irmãos, que o templo no céu se abre, a última trombeta se toca. Muitos dizem que ao toque da última trombeta seremos arrebatados. Não, irmãos, ao toque da última trombeta irá se iniciar um período de maravilha no mundo, o período do reino de Deus. É isso que fala. Alguns confundem, que dizem que vai ser, né, irmãos, quando trocar a última trombeta vai ser o arrebatamento. Mas a Bíblia é bem clara nisso aqui, que diz que ao toque da última trombeta virá-se então o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Começa-se o milênio, né, irmão? O toque da última trombeta, seremos, né, irmãos, ali, povo santo ali, que vai estar ali com Deus durante 1000 anos, e depois estaremos ali eternamente com Deus, sobre o reino pelo qual Deus tem estabelecido, tem preparado desde a fundação do mundo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.